E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Geralmente, quando o pessoal vem tirar dúvida comigo no Instagram, uma pergunta que é muito comum eu escutar é: quanto tempo você estudou pro MECT? Quando eu vou responder, geralmente eu digo que eu estudei 6 meses. Porque eu estudei 6 meses pro MECT. Só que tem muita gente que para de escutar quando eu digo que eu estudei 6 meses e ignora tudo que eu falo depois. Então, nesse vídeo eu quero explicar um pouco sobre o que você precisa para passar no vestibular do MECT. E não só isso, mas em qualquer vestibular. Então, eu espero que vocês gostem e é isso aí. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que tudo que eu vou falar nesse vídeo vai ser minha opinião pessoal, o que eu aprendi com diversos vestibulares que eu fiz, os que eu consegui passar, os que eu não consegui passar e diversas outras provas de Olimpíada e até mesmo do colégio que eu fiz ao longo da minha vida. Ao longo de todo esse tempo que eu estudei para esses vestibulares, para essas Olimpíadas, eu percebi que tem 3 fatores principais que vão determinar o seu desempenho naquela prova específica. O primeiro deles é o conhecimento do assunto. E o que eu quero dizer com o conhecimento do assunto? Eu acho que essa é a parte que todos vocês devem saber já, que é basicamente você estudar o que vai cair naquela prova. Então, por exemplo, se você vai estudar para uma prova de história, é você ler os fatos que aconteceram. Se você vai estudar para uma prova de física, é você estudar o conteúdo que vai cair naquela prova. Entender, por exemplo, se for uma prova de movimento uniforme, você entender o que é movimento uniforme, o que é velocidade, o que é distância, velocidade média, velocidade escalar e tudo isso. Então, é basicamente o conteúdo que vai cair naquela prova. E dentro de você estudar o conteúdo daquela prova, existem diversas maneiras de tu fazer isso. Você pode estudar fazendo mini testes, você pode estudar com flashcards, você pode decorar tudo, você pode criar frases para decorar as fórmulas, você pode fazer muitas e muitas questões, você pode fazer mapa mental. Então, existem diversas maneiras de você estudar aquele conteúdo e aprender aquele conteúdo. Mas eu acho que o principal problema está em você achar que o que vai determinar teu desempenho em um vestibular e uma prova é unicamente isso. Suponho que você adquiriu todo o conhecimento que você pode adquirir dos livros, das aulas, de tudo que você tinha que fazer para aprender aquele conteúdo. Mesmo assim, isso não significa que você vai ter um bom desempenho na prova. O motivo disso, acredito eu, é que tem outros 2 fatores principais que vão determinar se você vai ir bem ou não nessa prova. Isso nos traz para o segundo fator, o conhecimento sobre a prova. Entenda, não é o conhecimento a respeito do conteúdo que cai naquela prova. É o conhecimento sobre aquela prova específica, que é quantas questões tem naquela prova, qual o tempo que eu tenho para fazer aquela prova, como essas questões são abordadas, qual a estratégia que eu tenho para resolver as questões desta prova. Dando um exemplo um pouco mais concreto, vamos pegar 3 provas totalmente diferentes uma das outras. Vamos pegar a prova do Enem, vamos pegar a prova da segunda fase do IME e vamos pegar a prova do MECT. Na prova do Enem, você tem 90 questões que devem ser feitas em 5 horas. Essas questões são questões muito mais curtas, mas com texto um tanto comprido que acompanham elas. Agora, na prova do IME da segunda fase, você tem 10 questões para serem feitas em 4 horas, só que você pode gastar muito mais tempo em cada questão. E são questões muito mais diretas. Já na prova do MECT, você tem 3 questões principais, sendo a primeira questão com diversos subitens, que são bem mais diretas ao ponto, só que você tem apenas 1 hora para fazer essas questões. Então, obviamente, a estratégia que você vai ter que ter para fazer cada uma dessas provas tem que ser diferente uma da outra. E isso não se resume unicamente a lidar com o tempo, mas também a saber lidar quando tem uma questão que você não sabe fazer. Por exemplo, quando você começa a fazer uma prova do ITA e tem uma questão que você não sabe como fazer, suponha que ela seja a primeira questão, não é interessante você gastar muito tempo nela. Você olha, vê que não sabe fazer e passa para a seguinte. Você saber identificar questões que são fáceis e questões que são difíceis é uma ótima habilidade que tu pode desenvolver para fazer uma prova. E, obviamente, saber identificar o que vai ser fácil e vai ser difícil vai depender muito de cada prova. Você desenvolver essa sensibilidade e essas estratégias é outro fator crucial que te ajuda a ter um bom desempenho em uma prova. Certo, eu já falei sobre o conhecimento do assunto da prova, eu já falei sobre o conhecimento sobre a prova. Qual que falta? Essa é a resposta mais simples, mas eu creio que a maioria das pessoas esquece, que é o seu autoconhecimento. Eu acho que o que mais me prejudicou, o que eu mais vi prejudicar diversos amigos meus, foi o psicológico. O psicológico é muito importante na hora de uma prova, independente de qual seja a prova. Porque você chegar numa prova muito nervoso, muito ansioso, com medo dela, você não vai conseguir dar o máximo de si e não vai conseguir ser 100% eficiente. Então, é basicamente tu pensar que quando você vai para uma prova, se você estiver calmo, se estiver tranquilo, você consegue dar 100% de si, consegue pegar tudo que você aprendeu e botar naquele papel. Mas agora, se você vai nervoso,
você começa a esquecer coisas, você não consegue lembrar direito, você não consegue pensar direito, então tu consegue, sei lá, 70%, 60%, 50% do teu potencial máximo para fazer aquela prova. E isso não se resume unicamente a chegar na prova e manter a calma. Mas, por exemplo, provas que tem mais de uma etapa, que você tem mais de um dia de vestibular, que você tem mais de uma prova, você sair mal em uma, às vezes tu perde tanto a esperança que tu nem vai fazer a segunda prova. Eu já tive diversos colegas que foram fazer um vestibular e fizeram a primeira prova e, tipo, foi muito ruim, não vou fazer nem o segundo dia. Quando na realidade, tipo assim, você não foi tão bem assim no primeiro dia, mas se fosse um pouco melhor no segundo, tu conseguia passar. É um fator muito importante você se conhecer, saber lidar com isso, e muitas pessoas esquecem. Então, eu diria que esse é outro fator que é determinante para você passar em um vestibular. É o seu autoconhecimento, é você saber lidar consigo mesmo. Certo, então eu já expliquei para vocês sobre o conhecimento de prova, sobre o conhecimento sobre a matéria e o autoconhecimento, mas como foi que eu usei isso? E como foi que eu me preparei durante 6 meses para o MEC? Veja, eu me preparei para Olimpíadas ao longo de todo o meu ensino médio e todo o meu ensino fundamental. Eu sempre fiz Olimpíada de Física, de Matemática principalmente. Então eu tinha uma base muito boa nisso. Quando chegou o momento que eu disse que eu quero fazer MEC, que eu queria fazer MEC, eu decidi me preparar unicamente para ele. Então eu já tinha a base do conhecimento, eu já tinha o conhecimento necessário para poder fazer a prova. O que eu precisava agora é me preparar para a prova especificamente. Então eu passei o tempo que eu tinha me preparando para fazer aquela prova. Toda vez que começava uma aula que durava 50 minutos, eu começava a fazer a prova, e quando terminava a aula, eu parava de fazer a prova. A prova do MEC dura 1 hora. Eu gastava 50 minutos para fazer. Isso fazia com que eu tivesse tempo extra e conseguisse revisar questões e preencher o gabarito. Isso me permitiu me preparar para a prova, saber como a prova funcionava, como era a distribuição das questões, como era a distribuição do tempo, como eu ia fazer. Além disso, a parte de química que eu tinha um fraco muito grande, eu tive que desenvolver uma estratégia, porque eu sabia que eu não tinha tempo suficiente para aprender tudo para aquela prova, porque eu aprendi a estudar química no meu ensino médio. Então, o que eu decidi fazer foi focar no que eu tinha conhecimento, que era físico-química. Quando começou a prova, eu fui direto nas questões que eu sabia fazer. Eu fiz todas as questões de físico-química. Isso me garantiu meus 20, 30 pontos, que foi o suficiente para permitir que eu fosse para entrevista. Foi tudo uma questão de estratégia. E eu tive que preparar bastante meu psicológico para a hora da prova. Quando eu cheguei na prova, eu estava muito nervoso. Eu me lembro muito bem, eu estava querendo muito ir ao banheiro, porque eu estava com diarreia de nervosismo. A primeira coisa que eu fiz quando eu sentei para começar a prova foi tentar relaxar e ficar calmo. E mesmo que eu tenha perdido uns 2, 5 minutos nisso, valeu muito a pena, porque eu consegui fazer a prova com eficiência muito maior. Certo? Então eu espero ter conseguido explicar para vocês o que eu queria explicar e que vocês tenham entendido bem os pontos importantes, na minha opinião, que permitem você passar em um vestibular. Obviamente isso pode ser aplicado em qualquer vestibular, só tem que saber adaptar isso pro Enem, pro IME, pra USP, pra qualquer coisa, e espero ter ajudado vocês de alguma forma. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Beijos.